Olá, tudo bem? Muito prazer, Eliseu, seja bem-vindo ao canal. Eu estava aqui fazendo alguns serviços e achei que seria legal compartilhar uma parte do meu dia de hoje, né? Eu acordei hoje um pouco menos confiante que os outros dias, né? Um pouquinho desanimado. Uma coisa muito comum, qualquer pessoa, né? Ninguém é super-homem ou super-crente, super cheio de fé. Seria ótimo, seria se fosse assim, né? Mas infelizmente a gente tem os altos e baixos, os ânimos, né? Variação é normal para uma pessoa comum, né? Quanto mais para alguém que passa por algum desafio, né? Com relação ao nosso tema. Então, mas muito legal, eu acordei hoje, né? E essa semana foi um pouco mais fraca nos serviços e tal, né? Então é natural a gente sentir um pouco de ter mais tempo para pensar, sei lá, e ficar mais ansioso, né? E aí eu tenho grandes objetivos, não é só questão do dia a dia, eu tenho grandes objetivos, sonhos, né? Então, eu trabalho por conta, né? E tenho o desejo de conquistar coisas, né? Ter minha casa, ter um carro legal, né? E tenho projetos de abrir uma loja e coisa e tal, né? Então, quando o ritmo dá um pouco uma diminuída, é natural a gente pensar um pouco, né? Ter um pouco menos de segurança, de confiança, né, nos projetos, né, nos planos que a gente tem, né, nos objetivos, enfim, né, coisa natural, né, do ser humano, né. E aí hoje eu acordei assim, né, um pouco pensativo assim, né, e eu adquiri o hábito de declarações, né. Então eu tenho um hábito muito forte mesmo de fazer declarações. Eu tenho muita fé nisso, né? Eu acredito que realmente isso faz grande diferença na vida da gente, né? Então, no decorrer do dia, durante o trabalho e especialmente no banho, né? Eu faço declarações. Então, enquanto eu estou tomando banho, eu falo assim, né? Em voz alta, né? Esse dia vai ser maravilhoso. Deus me ama, tudo vai correr bem, eu vou encontrar favor, graça, eu vou ser abençoado, né? Vai entrar novos clientes, novos serviços, né? Vai ser bom, os serviços vão fluir bem, esse dia vai ser maravilhoso, né? Vou chegar ao sucesso, né? Vou atingir meus objetivos, já vejo meu carro mais próximo, minha casa mais próxima de mim, né? Vou conseguir e tal, né? Tenho esse hábito, né? De fazer declarações. E eu tenho também o hábito de escrever as declarações. Em dias que eu tenho um titubeio, né? Não sei se eu posso falar assim, ou eu fico, né, com o meu nível de confiança, de fé um pouco mais assim fraquejado, e eu busco um auxílio, né, na Bíblia, numa pregação, numa palavra, né? E aquilo fala ao meu coração, eu escrevo aquilo. Então eu escrevo aquilo, né, num post-it, né? Tem até um bloquinho aqui novo, cheinho, né? Mas tem outro ali acabando também. E aí eu colo isso num lugar meu, né? Onde eu posso ir lá. E nesses dias que eu me sinto um pouco mais fraco, vamos falar assim, não sei se essa seria a melhor palavra, mas eu vou lá e vou ler, né? Essas declarações que eu escrevi. Então, isso me fortalece. E quando eu me mudei recentemente, né? Então, na casa onde eu morava, eu tinha lá, ó, tem um aqui, tem um aqui já. Mas eu tinha um quadro grande, com bastante post-it já escrito, né? As declarações assim, né? Coisas que Deus falou no meu coração, e no momento que você está
com um pouco mais cansado, um pouco mais de dúvida, às vezes você simplesmente dormiu mal, está cansado e o seu humor fica diferente, né? Então eu vou lá ler essas declarações, né? Uma muito forte que sempre me traz muita esperança, né? E me deixa para cima, que quando eu estava num momento de muita restrição na minha vida, não pegava serviço nenhum, eu estava muito num momento bem difícil mesmo, né? E eu estava orando, né? Já contei essa experiência aqui no canal, né? E eu estava bastante desanimado mesmo, né? E como eu disse, eu trabalho por conta. E aí não estava pegando serviço nem nada, né? E recebendo diversas pressões externas, né? Então eu fiz uma oração assim para Deus: Senhor, será que é da tua vontade que eu continue trabalhando por conta? Porque às vezes eu acho que eu estou sendo persistente, na verdade eu estou sendo teimoso, né? Então me mostra, é para eu continuar, eu devo parar, eu devo procurar um emprego. O Senhor falar para mim, eu procuro um emprego agora, né? E nisso eu liguei o rádio, né? Para ver, quem sabe viria uma palavra de ânimo ali. Sempre ficava sintonizado numa rádio que eu gostava muito de ouvir, que era a Dória FM. Já não ouço mais porque eu parei de ouvir porque o sonzinho do meu carro pegou fogo. Tive que tirar as pressas, senão queimava o carro. E no novo carro que Deus preparou pra gente hoje, que tem um som lá, um sonzinho legal, assim, um som simples, né? Mas um sonzinho legal, mas a anteninha dele veio quebrada e eu ainda não consertei. Então eu ouço muita pregação, mas porque eu baixo no computador, coloco em pendrive e ouço em pendrive, né? Então por causa disso que eu não ouço muito rádio mais, mas ouvia muito a rádio Adora FM. E aí na hora que eu liguei, veio lá uma pregação, né, em que o pregador falava assim: não é da minha vontade que você mude de emprego. Desse jeito, bem declarado mesmo. Não é da minha vontade que você mude de cargo, não é para você fazer outra coisa, porque eu vou te abençoar naquilo que você sabe fazer. Então eu me apeguei a essa palavra. E aos poucos a vida foi progredindo, as coisas foram melhorando, né? E eu escrevi isso num post-it, é uma das coisas que fica pregado ali. Então quando eu tô num momento mais assim, eu lembro disso e falo: não, Deus falou que vai me abençoar, Deus não mente, né? Deus não mente, nem volta atrás. Então se Ele falou que vai me abençoar no que eu sei fazer, não importa se tem serviço hoje, se não tem, Ele vai me abençoar. E essas coisas me fortalecem muito, que são as declarações. Então hoje eu levantei e aí me ajoelhei, né? Naturalmente, como todos os dias, para fazer a minha oração. Eu procuro começar o dia assim. E aí logo me veio aquele desânimo, mas muito forte. E aí eu, orando a Deus, né? Já também me veio à mente isso, né? Deus vai me abençoar naquilo que eu sei fazer. Isso já me trouxe, né, um pouco mais de ânimo. E aí em seguida eu fui fazer o café, coloquei um fone de ouvido, coloquei uma pregação. Eu gosto muito de ouvir a Bispa Cléo, né, do Ministério Mudança de Vida, tem o canal dela no YouTube, e eu coloquei lá uma pregação e comecei a ouvir aquilo, e a palavra veio ao encontro da minha necessidade, falou muito forte comigo, né, e de tudo que falava sobre manter o foco, né, e a mente firme, a fé, né? Falava sobre Jacó, né? A história de Jacó, não sei se você conhece, mas a história de Jacó, que era filho de Isaac, que era filho de Abraão, ele foi enganado pelo sogro dele e trabalhou durante 20 anos sem ganhar nada. E durante esse tempo, né, o sogro dele meio que enganou ele e tal, né? E ele decidiu que ele queria ter a vida dele progredir. E aí o sogro dele não queria que ele fosse embora, porque a presença dele o abençoou e ele ficou muito rico com a presença de Jacó lá, né? E ele falou: não vai embora, me fala o seu salário, né? Eu pago para você. E aí ele faz uma negociação lá, onde do gado que ele cuidava para o sogro dele, que era Labão, ele ficaria com o gado malhado, listado e negro, né? Preto, né? E o sogro dele ficaria com tudo que era branco. Então,
na pregação, né, foi se colocando dessa maneira, que quando o sogro dele via que ele estava nascendo mais listado, ele falava, não, agora o seu vai ser o malhado, não, agora o seu vai ser o preto, sempre mudando para tirar vantagem, né? Então aí falava assim, quando ele mudava o meu salário e falava que agora o seu vai ser o listrado, o gado reproduzia listrado. Quando falava que ia ser malhado, nascia malhado, né? E assim por diante, e Deus fazia isso para abençoá-lo, né? Então isso me fortaleceu e foi me enchendo, por quê? Porque era Deus quem o abençoava, não era a situação, não era o sogro dele, não era a condição natural das coisas, era Deus quem o abençoava, né? Eu estou falando dessa parte, que é uma parte financeira, mas isso se aplica a tudo na nossa vida, né? Porque é Deus que cuida de nós, não depende do externo, depende do interno e de Deus, né? Então é legal isso daí, essa questão da declaração. E aí eu vou mostrar aqui para você que na casa anterior eu tinha um monte lá, e eu mudei de casa e tive que tirar de lá, né? E eu trouxe todos eles aqui, ó, né? Tem bastante mesmo, ó, tem bastante. Só que ele perdeu um pouco a cola, eu não tive tempo ainda de colocar, né? Mas por outro lado, eu achei que aqui seria um novo tempo, de repente vale a pena eu começar, né? Desculpa, eu tô gravando com o fone e de repente tenha ficado baixinho aí a hora que o fone caiu. Mas o que eu estava falando, se o áudio ficou baixo, é que eu tenho bastante das declarações dos post-its da casa anterior, né? E aí eu ia colar eles de volta, mas eles perderam um pouquinho a cola, e ao mesmo tempo eu pensei em fazer, né, uma nova jornada na minha vida. Então eu vou colocar daqui para diante as coisas que acontecerem, né? Então um dia eu estava fazendo um serviço aqui no escritório e as coisas começaram a dar errado e eu comecei a querer ficar irritado, sabe? O computador ficava travando, a impressora não reconhecia o computador, sabe? A internet ficava caindo e me deu, sabe, um estresse assim. E eu falei, não, deixa para lá, não vou deixar isso me abater. Glória a Deus, em tudo dai graças, tudo vai dar certo, amém, beleza, Deus proverá. Aí eu fui e escrevi esse post-it aqui. Consegue ler? Ó, não sei se está conseguindo ler, né? Não sei se está ficando invertido aí, pelo menos aqui olhando para a tela agora está ficando invertido. Talvez depois na gravação fique certinho, né? Então eu coloquei aquele ali, né? Então isso fica me colocando de volta ao foco, porque a nossa mente fica fugindo do foco, sempre olhando para as coisas que não deveria olhar, para a crise financeira, para a crise da depressão, para o problema, para a tristeza, para a doença, para o remédio que tem que ficar tomando, para as pessoas que ficam nesses grupos do Facebook que são uma porcaria. Ah, eu tô com crise, ah, eu quero morrer, ah, eu também, ah, é a semana passada que eu tava, quem aí mais tá querendo morrer, eu também tô. Puxa, isso daí não leva a nada, gente. O que leva é você ficar para cima, sabe, se ajudar para ajudar os outros. Enfim, aí eu já comecei aqui nesse daqui hoje, né? E até caiu aqui o que eu tinha falado, eu tinha colado aqui já o que fala assim, Deus vai te abençoar naquilo que você sabe fazer. Esse eu quero colar aqui, porque esse aí é o master, né? Então eu coloquei aqui o de hoje, né? Esse daqui, ó, que é o de hoje, que fala, né, de quando Deus abençoou a Jacó, mesmo a situação não favorecendo ele, né? Deus o favorecia, né? Ó, foi assim que Deus tirou os rebanhos de seu pai e os deu a mim. Assim, porque o pai dele, ele estava falando com a esposa dele, né? O pai dela estava enganando ele, né? Então, para ter só para ele, né? Então, dessa maneira, Deus o abençoou, que nascia ele não enganou, não é que ele tomou, é que o acordo, ó, se nascer listrado é meu, aí Deus fazia nascer listrado para favorecer ele, né? E assim com você também, comigo também, né? E com o outro também, Deus favorece o outro também, cada um tem a sua fé, né? Então se fortaleça. No dia acordei triste, agora eu já estou bombando de fé, de energia, de vontade, não tenho serviço para hoje,
tenho um servicinho para amanhã, não sei o que vai entrar, mas vou aproveitar esse tempo para orar, para me consagrar, para ler a Bíblia, para emitir algumas notas fiscais que eu preciso aqui, para ensinar, né? A minha esposa vai começar a me ajudar aqui na empresa, para ensinar ela como que faz, treinar ela. Eu quero abrir a loja, então eu vou mexer nisso, na documentação, vou me concentrar em que Deus vai me abençoar. Então é isso que eu queria falar, né? Sobre declarações e sobre manter o foco naquilo que te põe para cima. E dar essa dica aqui, né? Num lugar que é seu, que é particular, que não vai, né, te constranger se chegar alguém e ficar lendo as suas coisas, né? Já aconteceu isso lá na minha outra casa, era pequenininha, então eu ficava na sala, às vezes chegava uma pessoa e ficava lendo as minhas coisas, né? Mas que ajude, né? Que sirva pro bem dessa pessoa, sei lá, às vezes ela lê e quem sabe faz bem para ela, não é verdade? E se não, eu estou me concentrando em me curar, me progredir, né? Melhorar, tá bom? E então seria isso, a dica de fazer declarações. Eu consigo, eu sempre conto que quando eu estava num dos piores momentos da minha vida, eu sentia medo de pegar serviço, né? Sentia medo de fazer as coisas. Insegurança mesmo, medo de dar tudo errado, medo de não conseguir atender, enfim. E aí eu escrevi esse papelzinho que ali quando eu saía do quarto ficava numa parede assim: eu sou corajoso, eu acredito em mim, eu posso realizar tudo o que intentar fazer. E isso não era verdade no começo, mas eu falava e lia ali, falava e lia ali e falava. E foi uma declaração que hoje eu colho, né? Então é isso que eu gostaria de falar. O post-it, as declarações e foco naquilo que você quer. Não se concentra no problema, tudo vai dar certo. Falou? É isso aí. Se quiser, se inscreve. Se quiser, me indica. Se quiser, curte. Valeu? Obrigado. Fica com Deus. Até mais. É isso aí.